bom dia aí para todo mundo que está ao vivo no nosso LinkedIn. Compartilha aí a nossa live, está começando agora, pessoal. A gente deu aí esses minutinhos para vocês se ajeitarem, porque esse horário é o horário comercialzão, então a nossa aba vai ficar aberta aí no computador de vocês, nem que seja para ouvir o conteúdo, porque vai ficar muito legal o conteúdo de hoje. Estamos com convidados mega especiais que eu já vou apresentar. Peraí que eu estou me direcionando aqui. Então, fique com a gente. Fale aí no chat de onde vocês são, como vocês conhecem a Spark. A gente vai dar ainda aí alguns minutinhos para todo mundo chegar. Com certeza, o meu time agora está avisando todo mundo pelo WhatsApp, por e-mail, pelos nossos canais também na nossa live, porque hoje é um assunto muito especial e que a gente precisa debater, precisa aprender, precisa também enxergar alguns dados e tendências sobre comunidades. Corta para a tela aqui, Gui. Comunidades digitais, como elas estão redefinindo o papel dos creators e transformando engajamento em pertencimento. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Fiquem com a gente, é no máximo uma horinha, então a agência, a empresa aí tá pegando fogo, tá? Mas vai ser um conteúdo de valor para todo mundo aprender sobre comunidades no dia de hoje. O que a gente vai falar hoje, tá, galera? Sim, para todo mundo ficar na mesma página, tá? O que são comunidades digitais e por que elas se tornaram o novo motor da influência hoje? Como os creators estão se tornando líderes de comunidades? Como as marcas podem participar dessas conversas de forma assertiva? Muito importante, como descobrir novos territórios culturais onde a marca tem maior ou menor afinidade, inclusive territórios que talvez a marca não esteja tão antenada ainda por falta de desconhecimento e pode ser uma grande oportunidade. E também a gente vai falar sobre alguns dados e tecnologias para a gente descobrir e mapear esses novos territórios e como ativar essas comunidades também através dos influenciadores, através dos micro creators. Sobre tudo isso a gente vai falar, tá? Então, e eu não vou falar sozinho, né? Eu estou aqui com pessoas excelentes do mercado, profissionais excelentes, renomados também, que vão contribuir para esse bate-papo. Alguns pontos importantes, tá, pessoal? Para a gente ficar aí na mesma página. O webinar não é longo, como eu falei, a gente vai ficar aqui uns 40, 50 minutos no máximo, então não perde foco, deixa a nossa aba aí aberta. Participe do chat, o time está ao vivo, está online aqui para tirar dúvidas. O Gui que está aqui também no estúdio, todas as dúvidas a gente vai colocar no ao vivo, na tela, para conversar com vocês. E também, super importante, a gente vai ficar, para quem ficar até o final e escanear esse QR Code agora, vai estar na nossa lista de presença e, além disso, concorrer a essa linda garrafinha. Essa aqui é sua, Fê? Uhum. Deixa eu pegar a sua aqui, só fazer um jabá, estilo TechPix. Então, essa linda garrafinha da Spark, cheia de adesivo, super descolada, Gen Z, etc. Então, aí, mas só vai participar quem preencheu o nosso forms, tá? Da presença ao vivo, porque é importante a gente saber quem está conosco, né, nesse momento, no ao vivo, prestigiando o nosso conteúdo. Então, quem preencher aí agora, a gente vai fazer esse sorteio no final, beleza? Agora sim, Gui, mostra aí, revela os nossos convidados especiais. Está comigo aqui o Fernando Kovac, que é Head de Data Science aqui da Spark. Bom dia, Fê, tudo bem? Bom dia. Se apresenta aí rapidinho para o pessoal te conhecer. Eu sou fundador da Human Data, que foi recentemente adquirida pela Spark. E nesse processo, eu estou liderando a área de Data Science e Inteligência Artificial. Trabalho com grandes dados, né, com Big Data, depois evoluindo para Data Science e agora cada vez mais a inteligência artificial permeando todos os nossos processos e também entregas. A gente
nos últimos 3 anos, tem um produto já que é o Community Discovery, que olha exatamente para as comunidades, olhando todas essas métricas, e vem aqui contribuir um pouco de como a gente está trabalhando esses dados, como a gente está usando a inteligência artificial para gerar modelos estatísticos confiáveis, porque acho que o Data Science ele permeia, é o coração de tudo isso. A inteligência artificial ela nunca vai ser o coração do que a gente faz, é o Data Science, são as variáveis, é o modelo estatístico, e a inteligência artificial ela permite que a gente consiga fazer tudo isso de uma maneira muito mais rápida. Então, todos os nossos modelos de machine learning, toda a nossa captura e processamento de dados, ela já é feita por inteligência artificial, e hoje a Spark sendo referência em qualidade, a maior, né, agência principal de referência de qualidade de entrega em marketing de influência, a gente opera, então, desde do macro, né, olhando o setor em si, olhando a economia dos criadores, mas também agora apresentando para vocês aí bastante do que a gente veio acumulando de experiência em dados aplicados a comunidades, mas também ao mercado de marketing de influência. Excelente. Obrigado, Fê. Valeu. Por aqui. Show de bola. E ao lado do Fê, a Rafa Lotto, CEO da YouPix. Obrigado, Rafa, por ter aceitado o convite, por ter estado aqui com a gente. Vocês me chamam para falar do que eu gosto. Obrigada mesmo pelo convite. Boa. Vocês precisam me apresentar? Falar um pouquinho da YouPix? A YouPix é um hub de soluções, eu acho, para Creator Economy. A gente não se encaixa numa caixinha mais, né? Porque a gente tem um evento, a gente tem conteúdo, a gente tem pesquisa, a gente tem a consultoria. É um ecossistema. É um ecossistema que nasceu como conteúdo, né? Para quem não sabe, a gente nasceu de uma revistinha que falava sobre cultura digital. Nascemos creators, só que no modo offline. E hoje é um hub, um ecossistema de soluções para o mercado. A gente tenta juntar esse mercado inteiro. Estamos aqui acompanhando, né, a Spark, os Rafas, desde tudo, quando era mato capindo aqui, sei lá, estão acompanhando a evolução desse mercado de um jeito bastante curioso também e empolgado com como a gente está vendo, né, todas essas coisas acontecendo, empresa comprando empresa, de verdade, olha só, a gente virou um negócio de gente grande, não é mesmo? Olha só. Exatamente. Então é isso. Pessoal, recentemente teve também o YouPix Summit. Sim. Né? Então, quem estava no YouPix Summit, comenta aí no chat. Foi maravilhoso. Quem ganhou o PlayStation? Quem ficou nas filas, né, de ganhar PlayStation, brindes, porque foi muito legal. A gente estava conversando agora aqui nos bastidores sobre como o evento foi legal para o mercado, né, para os creators também. Então, estamos aguardando já a edição 26. É muito legal. Eu estava falando que muita gente fecha negócio, porque realmente a gente faz o mercado se encontrar, e além do conteúdo, além do PlayStation, além de tudo isso, a gente acaba gerando negócio, né? Eu estava contando que encontrei uma agente de um creator que falou: fechei 2 trabalhos para ela lá só no YouPix. Cadê minha comissão? Porque realmente a gente sabe que é um hub de negócios para todo mundo. Além de muito legal, né? Eu acho que... Já tem data, Rafa? 29 de setembro do ano que vem, 26. Olha aí, ó, galera. Já tem data, já tá vendendo ingresso, já tá vendendo cota. Eu não te mandei ainda, né? Pessoal do comercial, aqui, ó. Não, com certeza estaremos prestigiando. Sim, sempre muito legal. Vocês estão com a gente desde também, quando era uma salinha na Vila Madalena. Então, é muito legal. Galera, aí, ó, turminha de peso, falando hoje de comunidades com vocês. Qualquer dúvida, por favor, comenta aqui pra gente. Vai ser importante essa troca, tá, com vocês online. Eu vou ficar aqui também acompanhando, tá, o chat, então qualquer coisa eu sinalizo vocês. Vamos nessa. Nosso papo hoje, o nosso Spark Talk, é sobre comunidades, é sobre esse novo motor de influência. Então a gente vai começar aqui falando de 3 big numbers do mercado. Tá? O primeiro deles é que 70% dos brasileiros seguem influenciadores digitais e confiam em recomendações de comunidades. E eu queria trazer exemplos nossos sobre isso. Eu vou dar um exemplo meu, vou começar aqui. Recentemente eu fiz uma viagem com a minha esposa, a gente foi para Buenos Aires, conhecer, enfim, passear um pouquinho, e eu acho que todo o roteiro, tudo que a gente fez para ir nessa viagem foi olhando o feed. Acho que o restaurante que a gente ia, onde a gente comia, tudo foi olhando o feed, os creators, essa comunidade de lifestyle, viagens e tudo mais, os mochileiros da vida.
E eu queria que vocês também dessem esses exemplos, assim, porque eu queria tangibilizar o como que a galera, a gente, todo mundo está inserido hoje nesse 70%, né, praticamente. Então, tu tem algum exemplo aí, Fê, que, pô, tu foi super influenciado por uma comunidade, um creator... Sim, agora eu trocar de carro, quis comprar um carro elétrico. Aí tava lá no feed carro. Aí agora você vai sair daqui e vai ficar aparecendo. Vai aparecer. É. E para onde você vai? Para onde eu fui, né? Captar informações sobre opiniões. Eu não fui no site da BYD, da GWM, nas páginas proprietárias. Eu fui direto nas comunidades, começando pela Quatro Rodas, que é referência no assunto. Depois eu fui na comunidade dos Ubers, porque se um Uber andou 200, 300 mil quilômetros com um carro elétrico, eu quero saber quais são os problemas a longo prazo. Eu fui em comunidades de quem precisa carregar o carro aqui na Vila Madalena, que é o meu caso. Então tem um posto de carregamento aqui perto, queria saber quanto tempo demora, e basicamente você tem hoje informações poderosíssimas em redes, né, que me influenciaram a escolher o modelo com a menor desvalorização, modelo que tinha maior autonomia, aqueles que davam menos manutenção, tudo isso do ponto de vista do... Eu lembro que há 10 anos eu fiz uma pesquisa para uma marca de tintas, e quando a gente foi, eles queriam montar um curso para pintura em geral, desse do it yourself. E quando a gente foi olhar todos os dados de comunidade já na época, que a gente nem falava comunidade, mas entender como as pessoas se relacionavam com aquele assunto de pintura de casa, aqueles que tinham maior autoridade a falar sobre aquele assunto eram pedreiros, não eram os influenciadores das marcas de tinta. Você olhava lá as conversas, as visualizações, a espontaneidade que tinha dentro dos canais de pintura de casa. As pessoas confiavam mais no cara pedreiro que está lá no dia a dia, fazendo a pintura dele, fazendo economizar mais tinta, fazendo render mais com aquilo, sabendo qual tipo de pintura interna e externa. Uma dica assim, né, sutil do dia a dia. Sim. E espontâneo. E que muda a sua decisão. Tipo, talvez você, nessa comunidade, dissesse, olha, a Vila Madalena não tem muitos lugares para carregar carro elétrico. Você talvez mudasse a sua opinião. Sim. E o meu maior influenciador foi motorista de Uber. Nunca achei que eu ia, dentro desse processo de decisão, o maior influenciador fossem os motoristas de aplicativo que falavam, não, olha, já andei 300 mil quilômetros com essa bateria aqui, ela tá ainda com a vida útil de 92%. Pô, legal. Então... Isso muda tudo. É espontâneo, né? Porque se não fosse... E você vê que é amador, é espontâneo, é verdadeiro. Então, eu acho que uma das principais também métricas de comunidade é a verdade, né? Sim. É a espontaneidade que o creator dá para... Total. E você, Rafa, tem um Eu lembrei de duas coisas, assim, ontem a gente estava fazendo uma live com os nossos acelerados, né, e tinha uma menina falando sobre isso. Ela trabalha como afiliada, ela acho que não tem 12 mil seguidores no Instagram dela. Tem TikTok, e ela falando do quanto ela conhece a comunidade dela e como ela cria conteúdo a partir do que ela sabe que a comunidade, né, como ela sabe que funciona. E ela falou que ela sente isso, por exemplo, se tem a marca lançou um produto X, eles vão para ela e perguntam o que você acha e se você tem cupom. Então, antes de tomar decisão, né, aleatório por qualquer conteúdo também que a pessoa seja impactada, a comunidade tem este senso do que ela confia naquela influenciadora que construiu essa comunidade. E uma coisa que ela falou foi, só que eu tenho certeza que eles confiam em mim, porque eu também falo quando não tá bom. Eu falo quando, olha, esse produto... Ela falou, lógico, não avacalhando a marca, nada disso, mas olha, isso aqui eu comprei, talvez para minha pele não seja legal, talvez não funcione, isso aqui eu acho que tem um outro melhor, tal. E ela ganha muito mais, inclusive aqui falando, né, do como a comunidade também converte para ela, do que muito creator que vive de publi, que também tem comunidade, e ela faz isso com afiliados, porque ela conhece a comunidade, e ela faz o conteúdo pensando no que a comunidade dela quer. Então ela sabe que a galera gosta mais de máscara de cílios.
E aí na Black Friday, ela já tem todos os conteúdos prontos para Black Friday, ela vai focar ela já dá o nisso tom, aqui. né? Ela A dá o tom. prioridade. Tipo, 10 coisas que você vai comprar na Black Friday. Não é 10 coisas que ela tirou do relatório de algum lugar, é 10 coisas que ela sabe que a comunidade dela consome dela e sabe que é isso que vai fazer converter. E esse nível de profundidade na comunidade, às vezes a marca institucional não chega. Não chega. Não chega, né? É só quem tá ali mesmo. E quando a marca tenta simular isso, ou tenta fazer, muitas vezes é onde justamente dá errado. Porque aí quer controlar tanto que não fica não autêntico, consegue. Não se conecta. O meu segundo exemplo é de uma grande marca de chocolates, que um dia eu estava conversando um pouco tempo atrás, que me contou que no escritório, na empresa, eles têm uma loja para os funcionários, certo, que vende todos os chocolates, todos os panetones, todas as coisas. Só que ela, como é dentro de um prédio, não é muito divulgada. Mas se você for um consumidor normal, você também pode ir lá e comprar. Uhum. Só que ela fica no prédio da empresa, então as pessoas não conhecem mais os funcionários, fica escondidinho. E alguém foi lá e fez. E eles já tinham feito várias coisas, né, para contar do jeito controlado. Corta para o segurança do prédio, liga para essa pessoa num sábado, fala: o que vocês fizeram, o que aconteceu? Tem fila dando volta no corredor. E o sábado, porque é um dia que tem pouco funcionário, tem também poucos funcionários atendendo na lojinha. Isso todo mundo sobrecarregado. O que aconteceu? Um creator que fez isso era um cara que dava dicas sobre onde comprar coisas, tipo, era bem específico, assim, onde o achadinho do empório, o outlet, a coisa que era assim, não é a dica da loja do shopping, era bem assim, achadinhos, lugares para você encontrar as coisas, e ali o contexto era, você encontra todos os produtos do portfólio aqui. Por um tinha preço fila, abaixo do mercado. Por um preço mais em conta, porque é um preço, sim, né, de quase de venda direta. Ela falou que tinha dando volta, e o segurança não sabia o que fazer. E se a marca tivesse pensado, ela provavelmente jamais escolheria esta comunidade, esse cara. Acho que são inúmeros exemplos, né? Enquanto a gente fala aqui, eu estava lembrando o que aconteceu essa semana, não lembro se foi essa semana, mas a Cream Crisp, né, dos Donuts, tal, veio para o Brasil, aquele auê todo, e eu nunca soube disso, tipo, beleza. Aí a minha esposa lá na internet, mas eu quero, mas por que ela quis desejar tanto aquela caixinha cheia de rosquinha? Porque os creators estão falando de forma adoidada desse tal de Cream Crisp aí. Aí o que aconteceu? Estava eu na fila do Cream Crisp. 3 aquela dias pequena depois. fila. Sim. E quem tá adorando, se você foi na do Shopping Morumbi, né? Isso. Quem está adorando é a loja de Fini que tem na frente, porque a fila fica dando volta no quiosque. Aí a pessoa fala, vou comprar aqui umas balinhas. A fila tava imensa. Todo mundo querendo a tal da... Por quê? Porque também a gente sai com a caixinha, ninguém sai com uma caixinha no meio do shopping, mas quem comprou as rosquinhas sai com a caixinha. Então já faz aquele marketing e tudo mais. Galera, assim, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem vários exemplos de que a gente pertence hoje a uma jornada, né? Hoje as nossas decisões de compra, sejam elas mais de topo de e-mail ou de fundo de funil, como o caso do Fê, eu quero comprar um carro aqui, eu quero opiniões já para considerar minha compra no final do funil. Todo mundo tem histórias, e eu acho que isso diz muito sobre até mesmo porque que a Spark existe, né? E o Pix existe, e tantas outras empresas do mercado existem nesse novo modelo de consumo. E só para reforçar o que a gente está falando aqui com dados, 8 em 10 brasileiros já compraram por recomendação de influenciadores, é exatamente o que a gente está falando. 2 milhões de influenciadores no Brasil, crescimento de 67% em 2025. Outro dado também reforçando aqui o quanto esse mercado está quente. E se você que trabalha numa empresa, trabalha numa marca hoje, ainda não faz campanhas com creators, mirando novas comunidades, já está para trás, né? Já está para trás, então precisa aí escanear o QR Code logo para falar com a gente. Galera, trouxe aqui também para a gente conversar sobre algumas tendências para 2027. Então, a gente olha vários reports, óbvio, né? E estuda várias pesquisas que são tendências para 2050, 2060 e lá vai bolinhas. Mas eu queria debater aqui, discutir o que está agora. A gente está virando, né, para 2026. Então, o quanto que essas tendências estão impactando já no dia a dia das marcas, das agências.
Uma delas e muito linkada, né, obviamente, com o nosso tema aqui, que é comunidades de marca como direcionamento-chave. Primeira delas, fitness social. Cultivo de conexões interpessoais como bem-estar através de iniciativas presenciais e espaços de troca. Fê, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o poder dessa tendência hoje, quando a gente está falando de comunidades, o quanto as marcas elas vêm entrando nesse território de fitness, de wellness, enfim, aí vai vários termos. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tendência, o que tu vem aí, também tendo essa perspectiva de dados, o que tu vem achando sobre isso? Sim, acho que são 2 pontos importantes que eu vejo como tendências macro dentro desse setor. A primeira delas é cada vez menos a gente olha o fitness e o social, o fitness social como algo estático, como eram as academias de antigamente, que você ia, atendia, fazia o... Então, cada vez estúdios menores, onde você cria comunidades dentro desses estúdios menores. A gente fez um trabalho para o grupo Smart Fit agora, que tem alguns estúdios de Vidya, de Hot Yoga, de Velocity, e você vê que ali dentro dessas academias, dentro desses pequenos estúdios, você tem comunidades muito mais fortes, porque eu vou dar um exemplo da Velocity dos Jardins e da Velocity eu já fui nas duas, na Velocity dos Jardins e na Velocity do Klabin. São Velocities com comunidades completamente diferentes. Então você tem no Klabin diversas escolas ali do lado, então muitas mães deixam os filhos na escola, pais vão fazer vão no estúdio, fazem exercício. Enquanto na dos Jardins, você tem muita gente que está indo para o trabalho, voltando para o trabalho, pessoas mais velhas, e pessoas que já estão num grupo de WhatsApp se movimentando, fazendo agora, preparando no final do ano qual vai ser a confraternização de final do ano delas, e com certeza vai ser uma confraternização onde elas vão para o Velocity, vão fazer o exercício e depois vão no Starbucks, vão fazer um brunch. Então, não só o exercício físico, da saúde física, mas da saúde mental também. E outra pesquisa que a gente fez, que é uma pesquisa muito relevante, aí completamente fora de academias, mas pensando já no wellness como um bem-estar maior, é que os centros as academias ou aqueles centros de saúde que pensam num 360, olham para você de uma maneira 360. Então, quem é o Vinícius? O Vinícius tem um problema no ombro, ele tem uma alimentação X, ele gosta de fazer tal tipo de exercício. Então vamos trabalhar o Vinícius de uma forma ampla 360. E cada vez mais nascem agora academias que pensam no wellness num trabalho multidisciplinar mesmo. Total. De fisioterapeutas, de alimentação. E aí onde entram os influenciadores aqui? Muitas vezes influenciadores de outras comunidades vão te influenciar. Então, você gosta muito de jogar tênis, você vai ser impactado muitas vezes por fisioterapeutas, psicólogos, então toda essa né, olhando aqui no espectro do fitness, o fitness deixa de ser aquela academia do bairro onde você vai fazer vai fazer a sua inscrição e ficar um ano sem pagar, mas para ser uma comunidade onde olha você 360 graus, e um desses passos muito importantes é a saúde mental, né? Total. E te ouvindo, eu fico pensando como marca, né? Porque como marca, as marcas, ao meu ver, elas precisam parar de enxergar a academia como uma academia. Porque dentro da academia podem ter diferentes comunidades ali, né? Físicas, digitais, enfim, mas é o cara que está pensando só na musculação, enfim, é a bicicleta. E como que a marca consegue se conectar com essas micro comunidades dentro desse cenário macro? Cara, não é mais só uma academia, né? Sim. Ali existem outros públicos que eu posso, através de dados, enfim, né, de conhecimento,
trabalhar com creators, por exemplo, que vai permear só aquilo ali que está dentro da academia, algo específico. Natação, por exemplo, na academia que eu faço é muito forte também, com pessoas fazendo natação e sabendo tecnicamente tudo sobre natação. Então, eu acho muito interessante isso que tu trouxe para que a marca também enxergue uma fachada, só que ali dentro tem vários subnichos, né? Várias comunidades. Muito legal. E aí eu vejo as comunidades como... Eu fui no show do Oasis esse final de semana. E às vezes as marcas, elas querem ser como Liam Gallagher. Elas querem falar e todo mundo obedecer. Só que as comunidades, elas estão naqueles grupinhos que estavam lá fora do Morumbi, onde um grupinho era um grupinho de maternidade, era a mãe e o pai com os filhos. Sim. Eles gostavam de Oasis porque era um momento de conexão entre família. Enquanto outras pessoas que estavam lá, era um momento nostálgico, onde quando adolescente eles iam em shows, iam em festivais, e agora eles estão juntos para se reunir. E tem os fãs do Oasis, que se o Oasis lançar uma caneta... Então, essa analogia um pouco é que as comunidades, elas são os grupinhos. Total. Ela não é a relação da marca, mas são os grupinhos. E é muito mais, eu acho que é muito mais interessante você encontrar quem são esses líderes, esses key opinion leaders desses grupos para influenciar a massa, do que você tentar chegar pro Liam Gallagher e falar assim, ó, você vai precisar convencer todo mundo, arrume uma linguagem. Você tem que conversar com maternidade, com... Mas isso é uma coisa que é muito difícil para as marcas entenderem, que seja no fitness, seja qualquer coisa, assim, a comunidade é a interface que a marca tem para falar num nível granular que ela não consegue na comunicação tradicional. Só que a marca não está pronta para perder controle. Porque, né, vamos pensar assim, o histórico, tanto dos profissionais que fizeram isso, das agências, dos fornecedores, que sempre... ter o controle. Era assim, eu tenho um comercial de 30 segundos, que é 100% controlado, a mensagem saiu do jeito que eu queria, vai lá, quem já acompanhou uma gravação de comercial de marca grande, assim, o diretor vai lá mexer, né, enfim. E usar a comunidade é a interface que tem uma certa... Um desapego ao controle, porque só essa comunidade vai conseguir conversar com a mãe do Oasis, o que gosta de natação, naquela linguagem. A marca não consegue falar assim com todo mundo, porque ela tem que manter o jeito dela falar. Tudo certo, entenda que o creator é a ponte para essa comunidade. Mas eu acho que eles não estão prontos ainda, apesar de... Eu vejo como tendência, eu diria até, não precisa esperar 2027, tá? Esse negócio está acontecendo agora. Até porque o nosso mercado, as coisas... É difícil você prever um futuro, né? Difícil. Porque 2055, tudo acontece. Assim. E até eu escrevi isso outro dia. No nosso mercado, quem está pronto não é quem tem um modelo de negócio sólido, é quem sabe mudar rápido. É quem se adapta. Pensa a história da Spark, quantas coisas vocês já fizeram, quantas novas frentes vocês já abriram, compra coisas... Por quê? Vocês estão prontos... que eu já conheci umas 9 Sparks. Mas é isso, mas é por isso que a Spark tem quantos anos? 10 anos? Sei lá. 10, 11 anos. Porque tem a capacidade de ler o mercado e atuar nele de uma forma ágil. Sim. A marca, muitas vezes, ela está lendo, mas não está atuando. Porque imagina quantos níveis de decisão... A gente fez uma pesquisa lá na UPix, pesquisando as marcas e as agências, perguntando quantas aprovações você tem numa campanha de influência. São 5, 6 aprovações para uma campanha. Imagina para mudar a maneira como a marca opera. Total. E fazer todo mundo concordar com o bônus de todo mundo no jogo. Então, é muito difícil que a marca consiga. Quem consegue? A marca pequena, que tem pouca gente tomando decisão, e aí que depois a marca grande consegue porque tem que correr atrás. Mas é a ferramenta, a comunidade é a forma de você se conectar numa linguagem granular que a marca não consegue. Com certeza. Vai ter que esperar 2027? Não precisa. Se esperar, já vai estar atrasado. Exato. Né? Mas aqui, só também para tangibilizar para o pessoal, autenticidade radical, que é algo que a gente já vem comentando, o quanto é importante. Consumidores rejeitarão marcas que não demonstrem valores genuínos e participação autêntica, que é isso. Né? A marca, de forma institucional,
às vezes consegue, às vezes não, entrar de uma forma profunda nessa granularidade que a Rafa comentou agora. Redes de apoio, comunidades como fonte de suporte emocional e pertencimento, não apenas em transações, né, entre aspas, comerciais. Isso eu acho bacana, né? Porque a comunidade, ela acaba não só, que nem a gente estava dando exemplos aqui, a dica, o macete, o roteiro, mas ela também acaba sendo uma rede de apoio de pessoas que às vezes estão passando pela mesma situação, estão passando pela mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma conquista, e tá ali compartilhando, né? Sim. Então isso é muito genuíno e isso a marca não consegue, né? Tipo, putz, é a pessoa com a pessoa. E que muitas vezes é o ponto vulnerável e que só dá para ser vulnerável sendo humano, né? Exato. Que ontem, de novo, vou dar o exemplo da live, era uma live só com creators e uma perguntou para a outra, né? Como é que você dá conta? Porque às vezes eu preciso fazer conteúdo, mas tenho meu filho para cuidar, mas não sei o quê, não sei o quê. E aí uma outra pessoa deu esse exemplo, falou, olha, não tem nada que engaja mais quando eu conto a verdade. Olha, gente, eu tô tentando gravar, mas olha o meu filho chegando aqui. E deu 5 minutos, chega o meu filho aqui. Eu aperto ele na mesa. Assim, não, filhinho, não. Então, é o que tem de humano. E aí, se a gente falar de IA nesse cenário inteiro, o que o influenciador tem, o que a comunidade tem, é o humano. Uhum. Que a IA vem no contraponto. Tipo, se a gente vai questionar tudo, porque quase tudo pode ser de mentira, a comunidade é o que é de verdade. É verdade. E fazendo essa ponte para você, Fê, né, sobre IA, sobre dados, sobre tudo que você está inserido de projetos também, como que você leva para a marca, assim, precisa olhar para essa parte humano, mas precisa olhar para os dados e fazer esse misto também, né? Sim, é até por isso que eu falei que o Data Science ele é o coração do negócio, porque o comportamento humano, ele é a única coisa que existe, né, o dado está espelhando, exatamente. A gente vai analisar o dado a partir de conexões genuínas, a partir de perfil de resposta, do que as pessoas gostam, que elas consomem. Então, basicamente, o dado ele vai querer com que você faça o melhor trabalho para que o seu cliente fique o mais feliz possível, porque ele está sendo impactado com o melhor, a melhor decisão, o melhor, né, vai facilitar o tempo, ele vai ganhar tempo, ele vai ganhar qualidade de decisão, e a inteligência artificial, ela vai ter um trabalho muito importante, eu acho que não vai ter um trabalho, mas já tem um trabalho muito importante em decisão de compra. Sim. Porque acho que concorre um pouco no sentido de eu posso ir atrás do ChatGPT e perguntar qual que é a minha melhor opção de compra, eu posso fazer isso. Para mim já é o principal buscador. Né? Pega todos esses vídeos, assiste eles para mim e chega uma conclusão, obrigado. E eu posso ter creators que vão no mesmo lugar criar conteúdo que vão bater de frente com a IA falando, gente, peraí, então, assim, é um universo em que a gente tem creators e IA trabalhando para a decisão de compra, só que creators com uma capacidade de engajamento, de comunidade, muito maior do que uma IA vai ter um dia na vida. Eu acho que são complementares. É porque eu me enxergo no meu dia a dia, assim, às vezes eu pergunto algo pro GPT aqui, mando um áudio, compro isso ou aquilo, tá, vem um texto. Eu leio o texto. Tá, beleza, mas deixa eu ver alguém usando. Sim, porque é o que o creator tem, é o contexto. Isso. Que é o contexto de quem mora na Vila Madalena ou trabalha na Vila Madalena e vai te dizer, olha, tem ou não tem, é legal, não é legal, e que a IA talvez não te responda nesse nível. Sim. Que é, de novo, voltamos para o que tem de humano. Agora, ela vai te ajudar a achar, ela vai te ajudar a comparar, ela vai te ajudar a um monte de coisa. É um copiloto para tudo. Todos, assim, não tem um mercado que não esteja impactado por isso, do médico ao creator. Do lado do creator, eu sinto que a gente passou dessa fase de uma ameaça. Vai acabar com tudo. Isso foi muito falado no UPix Summit também, né? Foi. Em alguns momentos. Eu acho que assim, eu falo que tem umas Márcia sensitiva que prevê a morte de tudo, né? E que nada morre. E porque a IA vai matar tal coisa, porque 10 coisas que vão morrer. Eu odeio essas premonições, porque nada morre. Nesse sentido,
o mercado vai se moldando, vai se transformando. Então a IA não vai matar todo mundo, não vai. Talvez tenha alguma outra coisa que seja impactada. Sei lá, aquele review do recebidinho, que não aparece ninguém, e que é um review do produto, talvez a IA vai fazer isso muito melhor, mais rápido e tal. Total. Mas não vai substituir a creator que estava falando ontem, que ela passa na pele dela e fala, na minha pele funcionou porque minha pele é essa. Exatamente. E mostra a falha, e mostra o que está funcionando. Então, a gente passou dessa etapa, eu acho que a gente passou dessa discussão de, tipo, vai matar tudo, marcias sensitivas vão continuar matando as coisas todas aí, mas, tá bom, como é que isso é um copiloto? Como é que eu melhoro o meu roteiro? Como é que eu agilizo minha edição? Como é que eu melhoro minha descoberta? Escalo o meu trabalho. Escalo o meu trabalho. Como é que eu encontro esses insights de um jeito mais ágil? Tá bom, beleza, assim vai funcionar. Cada um também, na medida que tem repertório, habilidade, porque tem gente que tá tudo bem criando CIA, tá tudo certo, beleza. E a IA, ela tá inserida na própria ferramenta que a Sprout Social, por exemplo. Todo o modo de curadoria mudou para buscar o curator por inteligência artificial. E a interface, talvez, para quem tá usando, ele nem tem noção o que tá operando por trás, exato. Entendeu? Mas aí vocês estão lá mexendo nos robozinhos para isso acontecer. Exatamente. Boa. Quer comentar, Fê? Não, e os robozinhos, eles estão olhando exatamente o comportamento humano, as variáveis socioemocionais, ambientais. Exatamente isso. Então, assim, resumindo, pessoal, de broadcast para conversação, de alcance para relevância, de transação para relacionamento, de segmentos para comunidades, de eu para nós. Né? Eu acho que isso aqui resume muito bem como que a gente tem que ir dando tom, né, as marcas, as agências, enfim, que estão nos assistindo, dando tom nas nossas estratégias. E esse último ponto aqui, já linkando, é os micromomentos. Porque quando a gente está falando de comunidades, a gente precisa também entender que eu preciso ativar, né? Depois que eu tenho conhecimento da microcomunidade, que, pô, a minha marca, ela pode aqui ter um território interessante, até mesmo de consumidor, de relacionamento, e para isso acontecer, eu preciso ter uma escuta, eu preciso escutar antes de falar, eu preciso agregar valor, eu preciso empoderar criadores e ser consistente. Eu preciso ativar isso. E como que eu ativo isso? Né? Na maioria das vezes, de uma forma efetiva, através dos micro-creators, através dos nano-creators. E aí vem uma discussão, e esse dado é legal aqui, até para todo mundo que está nos assistindo entender. A Spark, ela conduz uma pesquisa anual, onde existe um fechamento de todas as campanhas que a Spark faz durante o ano inteiro. Esse ano a gente não tem ainda, obviamente, ela é mais ou menos janeiro, fevereiro, mas quando a gente olha para 2024, de todas as campanhas que a Spark rodou para anunciantes gigantescos, médios, pequenos, 50% da nossa base ativada foi de micros, né, influenciadores. Foi 102% maior do que o ano passado dessa pesquisa, né, 23 fechado. 35% médios, 15% macros e 5% heroes. Pô, o hero, o macro tá perdendo força, é a estratégia, né? Vai depender da estratégia da marca. Mas aqui o ponto é, micro, através de dados e através de, enfim, depoimentos, consegue ativar a marca ali nas comunidades. Eu queria te ouvir um pouco, Fê, sobre isso, né? Sobre esse match entre sei a comunidade, como que eu ativo e que creators eu uso, micro creators, assim, um passo a passo, cara, eu preciso dar o start nisso. Sim, legal. O que a gente sempre aborda dentro do nosso processo de decisão de dados é você entender primeiro quais comunidades você tem afinidade, quais são aquelas comunidades que você, né, aquelas comunidades que conversam com você, aquelas que têm afinidade com a sua marca. Então, se eu estou analisando aqui uma marca de cosméticos, se eu estou analisando uma marca de sorvete, cada marca, ela conversa... tem aquelas que são óbvias. Sim. A de cosmético, a de beleza, mas eu consigo descobrir novas também. Né? Você consegue descobrir microcomunidades, você consegue... A gente trabalha hoje com mais de 100 comunidades, microcomunidades, e os micros, eles são muito importantes nessas microcomunidades, nessas comunidades menores. E quando a gente faz um trabalho com micro, o que é interessante também a gente notar lá na ponta
do dado, né? Você consegue trabalhar com, né, uma gama de micro-influenciadores. Então, você contratar 100, 200, 300, 400 micro-influenciadores pelo valor de um hero. Então, muitas vezes, a estratégia de conversar com comunidades, ele vem dentro de uma curadoria de influencers que falam com comunidades diferentes. Então, vou contratar uma parte de influenciadores para maternidade, uma parte de influenciadores para esportes radicais, outras que vai falar com gamers. E o que eu acho muito interessante nessa decisão de contratação de micro, de mids, e esse tracking que a gente faz dentro das comunidades. A gente consegue ver, por comunidade, quais são os resultados finais. Então, eu liberei cupom lá para todos os influencers, tô olhando lá meu Google Analytics, estou correlacionando com vendas. Eu consigo ver que o meu LTV numa comunidade tal, ela é muito maior do que na comunidade Y. Eu consigo ver que as vendas daquela comunidade de maternidade foi muito maior do que dentro da comunidade de esportes radicais, apesar de esportes radicais ter me dado mais métricas de vaidade, né? Eu tive mais like, eu tive mais view, tá, mas quem te trouxe mais LTV, quem te trouxe mais ROI, quem te trouxe mais ROI? Então, esse trabalho que a gente faz também de olhar as comunidades e os resultados que mexem os ponteiros do P&L, né? Não só da despesa de mídia, mas ali do P&L, o quanto eu estou em cada comunidade, e eu consigo trabalhar isso ao longo do tempo para direcionar meu investimento de mídia, né? Quando vai ter de impulsionamento de influencers ou de ativações de eventos, para a gente conseguir utilizar esses dados de maneira a marca atingir seus objetivos de receita e despesa. Né? Eu vou sempre botando uma pimenta aqui, né, na conversa, que eu acho que eu costumo falar muito do quanto as marcas não estão prontas para algumas coisas, e não estão prontas muitas vezes, não é porque não tem gente que sabe, é porque talvez não tenha gente que consiga articular isso dentro de uma empresa para funcionar desse jeito, que alguém falou que os micros agora são tudo, então hiperfoco, só contrata micros. E, na verdade, isso tudo funciona quando ele funciona junto, porque cada um vai construir uma conversa. Quando a gente pensa em comunidade, talvez as marcas, as pessoas pensam que a comunidade de maneira prática, do tipo, é um grupo de WhatsApp, né? Não é. Comunidade é quem conversa ao redor desse tema. E ela pode estar pulverizada em todas essas. Mas se eu entendi que existe uma conversa acontecendo aqui e que eu posso participar dessa conversa e não interromper ela e falar, oi, pessoal, tudo bem? Isso. O como que eu participo dela? E cada um vai participar dela, vai conseguir participar dela de um jeito, e eu vou ter que ter uma expectativa diferente, porque eu sei que os micros, talvez, por terem mais contexto e mais dia a dia, mais talvez conversa, vão ter mais engajamento. Eles vão ter mais engajamento e conversão. Mas eu só vou fazer com que todo mundo conheça a minha marca se eu tiver com um influenciador gigante falando dela. E que me traz outras coisas, que visibilidade, talvez ele seja mais PRable. Tá, só que a marca contrata um ou outro, e quer tudo. E aí volta e fala, não, mas não funciona para quê? O que você queria com essa? Sim. O que você queria com essa estratégia? Vamos voltar ao ponto de quais são os objetivos, né? De cada campanha. Agora, todo, eu acho que tem uma coisa que para os menores, nem gosto muito de dizer tamanho e número de seguidores, talvez seja em volume de conversas e tal, que eu acho que hoje a gente vive um momento diferente do que alguns anos atrás, é que é mais fácil acionar, contratar, pagar, toda essa lógica dos pequenos com ferramentas, com plataforma, com serviços como os de vocês. Com certeza. Porque antes... Porque, assim, também tem uma coisa, tipo, é difícil você contratar 200 pessoas. Sim. Né? E orquestrar tudo isso. Tudo isso. A marca não tem time para fazer isso, é por isso que precisa dos parceiros que nem vocês. Então, hoje, é mais fácil você ter uma estratégia consistente com o pequeno, porque você tem mais serviço para isso. Não significa que é só com eles, não significa que é só mandando um briefing, né, de qualquer jeito, e não significa que não escolhendo os outros. Mas eu acho que também tem um crescimento aqui, né, na base, porque tem serviço para crescer. Claro. E tem coisa para fazer com ele. Eu acho que tem um ponto muito interessante dos heroes, principalmente, que é a capacidade de gerar conversa. Porque eu acho que os influenciadores, eles são muito importantes, os creators são muito importantes nesse lugar de capacidade de gerar conversa do dia a dia, do boca a boca, e não interromper, mas ser aquele grande
né, o grande nome, que é muito mais PRable, então ele vai jogar a mensagem Brasil inteiro, e os micros, médios e até macros, eles são aqueles que vão adaptar a mensagem dentro daquela Sim. comunidade. Então eles são complementares dentro de um processo de convencimento mesmo, Eu adoro o exemplo, quero falar com a Gen Z, né? Então, assim, o que eu isso. faço? Contrato, sei lá, a Maísa. Pronto, a Maísa é Gen Z. Ou Pronto, contratar ela, acabou. tá resolvido. É isso. Ou a Manu Gavassi, sei lá, tem 3 ou 4 opções que as marcas amam. Só que essa pessoa, ela vai trazer visibilidade, mas ela não tem o nível granular da conversa, porque ela não vai falar com toda a Gen Z, nem que queira. E as conversas acontecem cada vez mais rápido. Né? E aí... mas por quê? Porque quando a marca escolhe uma celebridade ou um hero, como que vocês chamam, ela está escolhendo uma audiência, que é diferente de estar escolhendo uma comunidade. É claro que talvez um grande creator tenha uma comunidade, a comunidade dos fãs dele, é outra coisa, mas audiência, você está comprando audiência, você está comprando conversa. Mas é uma confusão. Não preciso explicar isso para vocês, né? É isso. E você trouxe um ponto, Rafa, que a gente até estava discutindo aqui antes de começar, que não dá para jogar o briefing. E a comunidade ou ela te impulsiona, ou ela pode, entre aspas, te quebrar, né? Porque tem os dois lados da moeda, uma comunidade ela é muito engajada, ela sabe muito bem daquele assunto, etc e tal. Quero entrar, quero conversar, eu quero ter creators para entrar nisso, beleza. Mas aí eu não apoio o creator, o briefing é jogado, os processos são ruins, e aí a gente pode dar aqui vários exemplos. E aquilo ali vira contra, né? Acho que tem duas coisas que as marcas estão no hiperfoco, né? Quando a gente fala de comunidade. Uma é como eu participo de uma comunidade específica, e a outra como eu construo a minha. E no como eu construo a minha, tem um tanto de ansiedade, de preciso de resultados imediatos, quero logo, quero agora, tal. Mas a gente sempre pensa esse relacionamento com o criador, como sua comunidade, que é uma conta corrente em que você tem que ir depositando, né? Tendo crédito nessa conta corrente. Você não adianta só querer tirar. E a marca olha para essa comunidade como fala, boa, eles gostam de mim, eu vou fazer eles fazerem muito conteúdo para mim de graça. E aí, o que começa como uma possibilidade de se relacionar com alguém que de fato pode gostar da sua marca, e você pensar isso mais como um programa, vamos pensar assim, como o programa de fidelidade de uma companhia aérea, em que você ganha na medida que você demonstra sua fidelidade. Vou participando do clube de vantagem, eu assino não sei etc, o quê, eu compro sempre como prioridade naquela companhia e tal. E você vai ganhando coisas que são prêmios pela sua fidelidade. A marca está olhando para as comunidades e barganhando a fidelidade antes. Então é assim, se você postar um vídeo, 2 stories, não sei o que, eu te mando alguma coisa. E aí essa relação inverte entre eu estou te premiando pela sua fidelidade, por eu estou comprando barato o seu conteúdo. O seu acesso à comunidade com quem eu quero falar. E aí o que poderia ser uma construção de um grande amor para o longo da vida, fica tóxico. Vira rapidamente, as marcas vão parar, desculpa com esse jeito fino que eu vou dizer, vão parar no post de jobs arrombados nos grupos de creator. Porque vira uma coisa que tá claro que tá extrativista essa relação. Total. Olha, eu vou te dar aí um brindezinho, e se caso isso acontecer, 1 milhão de views, não sei quantos... E aí, quando a gente vai pensar no LTV dessa comunidade, o custo de aquisição do creator vai cada vez ser mais alto, porque ele vai ter um churn muito alto dessas pessoas na comunidade. Que ela entra, não vai durar, né? Ela entra e fala, cara, isso daqui é só uma coisa disfarçada. Às vezes vai ficar lá para receber uma outra coisa, para produzir o conteúdo e cai fora. E não vamos esquecer que esses modelos estão competindo com os modelos do varejo que estão botando dinheiro na mão do creator. Exatamente. Então ele fala assim, olha, aqui E fidelizando a cada vez mais, por performance, enfim, tudo. Mas os programas de afiliados, eles têm os mais maduros, eles têm um pensamento muito parecido com como são os programas de venda direta. Né? Então, o que são os programas de venda direta? Eu tenho atração, eu tenho aceleração, eu tenho conhecimento, tenho reconhecimento, premiação.
Mas a premissa de tudo tem alguém que entrou lá para ganhar dinheiro. Total. Então, a moça que entrou lá há 20 anos atrás para vender Avon, sei lá, né, nos primeiros programas, a Avon acho que foi a precursora desse modelo. Ela entrava, e hoje, até hoje, esses modelos eles têm ela consegue entender onde ela pode chegar. E tudo isso tem uma relação financeira. Tem entre aspas, plano de carreira, entre aspas, tem uma regra ali. clara. E uma evolução, premiação, reconhecimento. Tem lá que ganha o carro rosa, tem a que vai vir para uma viagem no cruzeiro. Nossa, o carro rosa, quantos? É um ícone, né? Se não me engano, Mary Kay, né? É a Mary Kay. Então tem uma progressão nessa carreira e que é fonte de renda para muita gente. Então pensa que é um Brasil preparado para esse modelo, porque onde deu muito certo para as empresas foi o Brasil. E numa época que não tinha tudo isso. Então é uma fonte de renda para essas pessoas. Os programas de afiliados que estão entendendo esse modelo estão fazendo coisas parecidas, com outras regras, obviamente, mas ela tem progressão, ela tem premiação, reconhecimento, tem um atendimento. Foi adaptado. Foram adaptando. Eu acredito que, inclusive, nas cadeiras né, de gestão dos programas de afiliados dessas grandes varejos, devem ter gente que veio do mercado de venda direta, provavelmente. Sim. Porque compreende essa regra e adaptou para uma realidade da internet. Então, tem isso aqui oferecendo para o creator dinheiro, reconhecimento, e assim, é reconhecimento do nível, tem creator indo para Las Vegas no programa de reconhecimento dos creators da Amazon. Sim. E mudando a realidade. E mudando a realidade dessas pessoas, e vira negócio. E do outro lado, uma marca barganhando atenção em troca de recebido. Então, em vez dela construir uma comunidade de apaixonados, ela tem potencialmente uma comunidade de haters. Sim. Prontinhos para te odiar. E aí vira, o outro lado da moeda de tudo que a gente está falando, que é bom ter comunidades, entrar em comunidades, etc., vira o terror. Vira. E o engraçado disso tudo, engraçado, né? É que é plantado pela própria marca. Numa relação que não conhece a lógica do creator, que é assim, porque receber um negócio da marca é um momento de reconhecimento, é um marco na vida de um creator, quando uma marca nota ele. É um marco, claro. A gente sabe disso, a gente conhece, a gente já acelerou mais de 10 mil criadores de conteúdo. Eles podem ganhar milhões de qualquer modelo. Quando uma marca nota eles, é um marco importante. Só que depois fui notado, essa relação tem que evoluir para algum lugar que seja produtivo para nós dois. Né? Então, quem está ganhando só nessa relação? Quando o creator saca que é só ele que está perdendo, ele vai embora. Na melhor das opções, ele vai embora. E aí o seu custo de aquisição foi alto e o seu lifetime value do creator baixo. Muito baixo. Isso é na melhor das opções. Na pior, ele transforma a sua marca numa crise. Ele traz uma crise de presente para você, bandejinha, num grupo que ele também faz parte de outros creators, que também tem suas comunidades, que estão lá prontinhos para serem a próxima crise para você administrar. Então, eu acho tudo muita loucura, assim. Como negócio mesmo. Tipo, é um pensamento extrativista e perigoso. Ou seja, marcas que estão nos assistindo, agências que estão nos assistindo, prestem atenção nesse papo aqui para criarem comunidades reais. Né? Olha, cada notícia que eu vejo de fulano criou uma comunidade, eu falo, pronto, cadê a assessoria de imprensa para administrar a próxima crise? Boa, vamos seguir aqui também até para cumprir aí o nosso horário, respeitar o horário de todo mundo. A gente está falando muito de comunidades e a Spark, né, ela tem esse comprometimento em sempre trazer soluções, tecnologias, dados para apoiar nessas decisões. Seja na curadoria, seja na escolha da comunidade, seja na escolha do micro creator, tudo que permeia ali o nosso ecossistema. E a gente sempre traz novidades no que tange a dados. E o Fê comentou bem no comecinho, né, que a Spark se juntou, né, se uniu à Rimandeira, justamente para entender melhor o nosso ecossistema e entender melhor as comunidades. Eu queria, Fê, que você falasse um pouquinho sobre o Community Discovery, para a galera tangibilizar um pouco e pôr em prática o que a gente está falando. Legal. Então, acho que muito do que a gente falou aqui ao longo do tempo sobre a escolha desses influenciadores, desde mega influenciadores, heroes, micro, a Spark tem hoje uma ferramenta que consegue fazer uma curadoria, entendendo o comportamento
de membros dessa comunidade. Então, existem diversas comunidades de amantes do whisky, né? Então, o que a gente faz é ir atrás dessas pessoas que estão dentro dessas comunidades e entender qual que é o comportamento delas online em relação a engajamento de influenciadores. Então, a gente consegue ter uma capacidade agora muito grande de encontrar esses influencers para fazer uma curadoria e depois fazer o tracking das campanhas para ver quais são os influenciadores que estão gerando ponteiro, né? Que estão mudando o ponteiro do seu negócio. Que é justamente isso que a gente está falando, mas criando uma comunidade com bons pontos iniciais ali para a comunidade não se perder no meio do caminho. Tanto que você vai procurar aí, tem todos os heroes, aqueles que são os grandes nomes que vão gerar capacidade de conversa em várias comunidades, só que você vai precisar disseminar essas conversas em pequenas comunidades, e aqui você tem mais de 1 milhão de influencers na plataforma. Legal. E o que a gente olha, a gente não olha o creator, a gente olha a comunidade. Então a comunidade vai dizer para a gente quais são os creators que eles estão... Os territórios. Então dentro dos territórios aqui, de carros de luxo. Ali, por exemplo, eles estão... séries e filmes infantis. Né? Aqui então, por exemplo, a gente analisa uma marca. Então, uma marca tem uma capacidade de conversar com... Aqui a gente está analisando, acho que, se eu me lembro, a Netflix. E a capacidade que Netflix tem de conversar com comunidades, principalmente de mães e de pais que acompanham séries e filmes infantis no dia a dia, é de 265% acima da média do brasileiro. Então você pode ir atrás de influenciadores dentro, né, que falam de reviews, que tem autoridade dentro do assunto de séries e filmes infantis para você conseguir espalhar a mensagem que você quer dentro de cada uma dessas comunidades. Então a gente faz uma radiografia da marca, mas também todo um processo de auxílio em curadoria. Eu acho que é muito sobre o que a gente falou, né, de entre aspas, comprar conversas. Né? Quais dessas conversas aqui eu vou comprar para que eu entre de uma forma assertiva através dos micro creators, enfim, da estratégia de influenciadores que a gente falou. Fê, eu queria que tu falasse um pouquinho desse case, cara, que eu achei muito interessante quando tu me contou aqui nos bastidores, que era de uma comunidade que a marca X não estava olhando, olhou para essa conversa e quando ela entrou, deu bom. Sim. Resumindo, né? Então a gente foi analisar uma marca de energéticos. Hoje os energéticos todos, na época, né, eles falavam da mesma forma, esportes radicais e né, aquelas coisas que a gente balada, rolezinho, baile funk, copão. E a gente começou a analisar todos os públicos por meio de IA mesmo, então leitura de imagem, quem estava postando sobre a marca. E tudo bem, as primeiras comunidades realmente deram de rolezinho, de festa, deram as mais óbvias. Aqui estava na superfície ali, né? Só que a terceira comunidade que a gente achou muito impressionante foi de evangélicos. A gente falou, como assim? Sabe o que eu ia postar? Que era de mães. De mães. A quarta ou a quinta. De mães também foi muito forte. Eu vi o estudo de vocês nos bastidores, assim. E aí eu falei, mas é isso. Porque depois tem lá, quem precisa ficar acordado. Né? Volta do trabalho, culto à noite, cansado. E a gente falou, opa, tem alguma coisa aí. A gente mapeou mais. É um comportamento, né? Que foi mapeado ali. E teve um outro comportamento dentro do público evangélico, que eram nas festas. Porque não pode beber álcool também. E aí você teve assim um comportamento interessante de muitas festas de gente jovem. Compra um energético, uma Coca-Cola. Então, outro ponto interessante também dessas imagens foi e outros dois públicos que a gente também investiu dentro dessa parte de Community Discovery, porque a gente encontrou uma correlação muito forte e dados muito fortes de indicativos, são os profissionais de segurança. Olha só. Umas personas que não pensam assim, cara, tem gente... Eu chutei mãe porque eu sou essa, que eu sou mãe e eu não tomo café, eu tomo energético. Mas tem bombeiro, policial civil, policial militar, agente carcerário, e aí, quem é que gente que tá na madrugada. Dessas personas, né? Aí começa a entrar E o terceiro público que a gente achou também que deu muito certo ali eram os caminhoneiros.
Então, também muitos caminhoneiros. Teve um outro que não foi para essa marca, que foi uma marca concorrente que a gente viu. É um pré-treino de classe C também. Cara, antes de ir para o treino, e aí acho que era. Isso aí até era a TNT, que era muito forte, né, dentro desse público. Eles conseguiam. Então, muitos deles até fizeram parcerias com academias de bairro, onde você tinha geladeira. Ia lá, pegava o seu energético dentro. E os energéticos você tem a capilaridade, também é um modelo que vai além da decisão de creator, porque o creator ele tem que expandir o negócio, mas a marca ela tem que tomar a decisão de ter a capilaridade de distribuição do produto. Exato. Então você tem que ir lá e distribuir o produto perto das igrejas. Aí tu vai escolher E isso eu acho muito legal, porque ele é mais do que um insight só para uma campanha. Ele é um insight para voltar para quem está desenhando o produto, muitas vezes, porque talvez o produto pode ser, sei lá, eu vou pensar aqui, eu sou mãe, eu tomo isso, se eu tivesse ali no mapeado, mas talvez o que ele é muito grande, talvez seja um pequeno, porque substitui o tamanho de um cafezinho, sei lá. Quero botar na bolsa. Eu quero botar na bolsa, eu não quero aquela cara de que eu sou a arquitetura de marca. E aí, arquitetura de marca, que território que você está? Você pode voltar com o insight para além da campanha. Você pode pegar sua mensagem e adaptar para essa comunidade, ou você pode pensar em como abraçar ela inteira, com produto, com solução, com comunicação, com coisa segmentada. Mas é um outro jeito de construir comunicação que é desafiador. Quando você olha os energéticos que a gente estudou, Bali, será que Bali conversa com energético de pré-treino? Furioso, que é o concorrente. Você fala, poxa, Furioso... 2 litros de Furioso deve custar o preço de uma latinha. 2 litros de Furioso deve custar o preço de uma latinha de Red Bull. Você tem a TNT, você tem a Monster. Então, a arquitetura de marca também conversa com esse tipo de público. Também, se você, né, a marca tentar conversar com uma comunidade que foge muito da arquitetura, pode ser não vai funcionar, né? Beleza, conheci essa comunidade, mas eu não quero me envolver com ela. Uma escolha estratégica. É uma escolha, sim, exato. Total. E aí, quem que vai ativar isso lá na academia da comunidade XPTO? Tem que ser alguém que tá na academia, alguém que tá falando lá. Que ela não vai pegar Manu Gavassi e falar, oi, pessoal, que é caminhoneiro, entendeu? E aí você não vai pegar também, muitas vezes, um influencer fitness que fala com a classe A, com a classe B, você está vendendo um produto de classe C. E ele não está comprando fitness, inclusive, né? O caminhoneiro provavelmente não é o cara que está comprando fitness. O evangélico ele está comprando ficar acordado na balada. O caminhoneiro parou ali na estrada, no posto, pegou o que está ali, entendeu? Sim. E aí a capilaridade é muito importante né? A gente estudou a Bali, acho que é de um pessoal de Santa Catarina, que foi eles são os que mais vendem litros de energético no Brasil hoje. E é uma marca pouco conhecida, assim, se você olhar como concorrentes, né, da Monster ou Red Bull, todo mundo, ela é comparado a elas, ela é pouco conhecida, mas que ela conseguiu entrar em comunidades muito importantes no Brasil, que são milhões de pessoas, que são, né, o grupo de jovens de periferia, mas de forma verdadeira e autêntica e genuína, né? É porque a pesquisa começa do lado contrário. Pesquisa assim, assim, eu tenho tal marca, eu quero falar com um influenciador gigante, ou eu amo a Rafa Kalimann, quero que ela faça parte da minha marca. Pode ser que você ame, mas não seja ela para a sua marca. Sim. Ou seja ela do jeito que ela quer falar, não do jeito que você acha que ela tem que falar. Então tem duas coisas, se você quer muito um creator, faz muita questão daquele creator e quer controlar ele também, já começou errado. E se você não procura pela conversa, também, porque aqui quais são, porque aqui a gente falou, você não falou do nome de um creator. Você falou assim, a gente descobriu que é o fulaninho de tal, que é o ícone da balada evangélica. Não, você falou, é uma conversa que você pode decidir participar. E o nome é menos importante, nesse sentido, não que o creator seja desimportante, mas é menos importante do que a conversa que você está pautando. Mas eu acho, respondendo a sua pergunta, é que é um caminho contrário, e eu entendo por quê, porque ele parte de uma lógica de mídia. Sim. Que eu preciso falar com muita gente, eu vou aonde eu tenho mais audiência, então eu compro mídia onde eu tenho mais audiência. E essa lógica é difícil de repensar, porque muda a maneira e as estruturas como elas sempre existiram, inclusive as estruturas de fornecedores, de tudo, porque a marca estava acostumada a pegar, encomendar uma mensagem que ia para um veículo, as marcas que têm muito dinheiro. Agora, quando a gente pensa em marca menor, que não tem o recurso de
lá para a Globo, e que não tem outros recursos, a influência é cada vez mais importante, e é mais importante que ela olhe para isso com esse olhar da conversa do que para o olhar da audiência, porque a audiência, numa marca, eu já vi isso acontecer muitas vezes numa marca pequena, que compra com a lógica da mídia, então vai lá e aposta todo o dinheiro que tem em um influenciador gigante, e se decepciona. E não é porque o influenciador é ruim, é porque a estratégia partiu do caminho errado. Então, no mundo ideal vem aqui, entendeu qual a conversa? Toca para Spark para fazer isso acontecer. E não é Spark, vamos fazer uma campanha com a fulano, porque eu quero. E, às vezes eu sei que isso acontece, a empresa não tem nem a chance de mapear, porque já vem encomendado com quem quer falar. E também escuto das marcas assim, porque a gente está normalmente nas marcas num processo anterior à agência, que é estruturar a área de influência, estruturar os processos, a maneira que contrata, inclusive escolher as agências. E aí as marcas falam assim para a gente, porque a minha agência, ela me traz uns nomes que eu não conheço. Mas que bom! Se ela te traz uns nomes que você não conhece, ela está fazendo um bom trabalho. Traz umas pessoas ali que eu não sei quem é. Ótimo, são alguns milhões de influenciadores. Que bom que você não conhece todo mundo. E que bom que a sua marca está te trazendo, porque talvez a sua agência esteja procurando pela conversa e não pelo nome. Pela conversa, pelos dados. Pelos dados, enfim. Pelo engajamento, por um monte de outras coisas que vão fazer sentido para você, que não é alguém que você tem awareness, né? Segue. Você segue e tal. Mas é difícil. E eu entendo, é uma barreira também de repertório, porque essas pessoas acostumaram a tomar. Quem ainda toma decisão nas empresas ainda são as pessoas que vieram, são as pessoas da minha idade, mais ou menos. Eu tenho 44 anos e o meu primeiro emprego foi na Telefônica. O meu primeiro emprego foi na Fórmula, assim, meu primeiro emprego comprando mídia, foi comprando muita mídia na Telefônica para vender Speed. E a lógica era, bota um caminhão de dinheiro na TV que toca o telefone do central de atendimento. Essas pessoas foram meus pares por onde eu passei, são essas pessoas, os CMOs das empresas que estão tomando decisão. Eles têm esse repertório que é o mesmo que o meu, é que eu fui caminhando para outro... Sim, foi se moldando. Fui me moldando, né? assim, a minha carreira meio que acompanhou essa evolução do mundo digital, enquanto o mundo offline continua rolando lá. Então, essas pessoas ainda estão tomando decisão com essa lógica. E está tudo bem, porque elas precisam aprender. Quem ensina? E eu acho que é muito importante o papel de nós todos no mercado, porque na hora que você está prestando um serviço, você também está ensinando. Claro. Você está educando o mercado a olhar o dado de um jeito diferente, a executar de um jeito diferente, mas às vezes a gente não tem a força política, né, para fazer essa... A gente fala, não, beleza, o cliente está pagando, bora lá, preciso pagar boletos, vamos contratar as celebridades, beleza, tá bom. Mas eu vejo que está mudando também. Então, eu gosto sempre de olhar o prato cheio. Boa. Se a gente não estiver discutindo sobre isso, realmente não ia acontecer, mas a gente está. Com certeza, não, exatamente. A gente quer essas marcas aí que topem essas diferenças, né? Mas a gente atende todas. Não tem problema. Excelente, excelente. Pessoal, a gente tá quase aqui já no finalzinho, para também não tomar muito mais o tempo aqui do previsto. Para quem quiser conhecer mais cases do Community Discovery, que é exatamente essa nossa solução que está tangibilizando comunidades, a descoberta de comunidades, a descoberta de creators para esses novos territórios. A gente está com esse QR Code ali no cantinho da tela. Gui, por favor, se conseguir aí colocar na tela para o pessoal. Quem escanear vai falar diretamente com o nosso time para conhecer essa... É uma solução nova que a gente trouxe justamente para que as marcas, para que as agências comprem conversas, né, estejam inseridas nas melhores conversas da forma mais autêntica possível. Então é isso. Quem quiser conhecer melhor a nossa solução Community Discovery, só aí fala com o nosso time. A gente vai estar aqui para ajudar todo mundo. Eu queria agradecer demais a participação da Rafa. Rafa, muito obrigado pelo papo. Eu adoro, obrigada, adorei. Muito obrigado mesmo, acho que foi super, agregou demais. Fê, brigadão também. Obrigado, Vini. Rafa, espero que a gente possa se encontrar em novos episódios, em eventos por aí. Vai ter o Pix Summit ano que vem. Com certeza, já está confirmado. E a gente vai ter um monte de coisa ainda rolando até lá. Até lá tem... Que dia? 29 de setembro. 29 de setembro, galera do mercado aí, a gente com certeza vai se encontrar no Pix o ano que vem também, mas até setembro tem muita coisa para rolar,
Nos encontramos nos briefings. Nos briefings, nos eventos, enfim, no que tiver rolando por aí. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Deixem aqui nos comentários, a gente vai ler todos os comentários, vamos responder também, o time está atento aqui. E até o próximo, mês que vem tem um novo papo para fechar o ano, né? Natal chegando já. Caramba, hein? O pessoal falando aqui, fui eu que vendi Speed pra galera. Foi. Boa. Um mega. Super rápida, né? Rápido. Era Speed, né? Caraca. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo. Valeu. Valeu, um abraço.